Boa noite, gente. A gente já está ao vivo, tá? Só esperando um pouquinho até o pessoal entrar na sala para a gente dar início à sabatina de hoje. Enquanto isso, gente, se vocês quiserem compartilhar o link também, pedir para o pessoal compartilhar, podem ficar à vontade. Vou enviar aqui nos grupos também. Sim. Então, 3, 2, 1. Acho que a gente pode dar início, então, à nossa sabatina. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Juliana Elias, eu sou do Mirassol Conectada, e a gente está iniciando agora a última sabatina da nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Mirassol. O sabatinado da noite será o candidato a prefeito Tiago Barbosa, ao lado do seu vice, Lauro Iabuta. Ambos são do partido PSC. Para compor a bancada com a gente, convidamos também o morador Adriano Nascimento. Ele é coordenador do movimento Mirassol Popular, um movimento que foi criado aqui em Mirassol para, enfim, né, ajudar aí, ficar mais envolvido aí, ou envolver a comunidade, e também da Frente Mirassol Sem Medo. A sabatina terá duração de 1 hora, com tempo extra de 10 minutos. E as perguntas vão ser realizadas de acordo com o plano de governo, com sugestões enviadas pelos leitores, e nos minutos finais vão ser feitas perguntas de temas livres, que a gente vai poder rebater, fazer um debatezinho mesmo. Tô um pouco ofegante, gente, não liga não, porque falando rápido demais. Bom, antes de iniciar a sabatina, então, eu vou apresentar os candidatos. Tiago Barbosa tem 38 anos, nasceu e cresceu em Mirassol, é casado com a pedagoga Michele Barbosa, pai de Ana Júlia e de Léo. Tiago é empresário do ramo de representação comercial há 6 anos e atua em 60% do estado de São Paulo. Já o Lauro Iabuta tem 62 anos, é de Fernandópolis e mora em Mirassol desde 96. Ele é divorciado, empresário do setor de entretenimento, já trabalhou em 2 empresas multinacionais, no setor químico e farmacêutico, sendo a última nacional alemã do setor de máquinas, ferramentas como vendedor técnico. E passou alguns anos no Japão também, né? 8 anos. Bom, então antes da gente iniciar a nossa sabatina, eu gostaria que vocês se apresentassem ao pessoal que está nos acompanhando, aos eleitores que estão assistindo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Adriano. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui hoje. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que vocês estão fazendo e dar essa ajuda à população, para que tirem suas dúvidas, para que conheçam melhor os candidatos e para que no dia 15/11/2020 vote correto, vote com consciência. Temos 7 candidatos para as pessoas analisarem as propostas e o que querem de fato para a cidade. Então, você já fez a minha apresentação, agradeço. O Lauro também, dá uma boa noite para o pessoal. Claro. Boa noite, Juliana, Adriano. Para nós aqui, pelo menos para mim, é uma satisfação muito grande ter assim a
apresentação da nossa candidatura, das nossas pretensões por vocês, um site que busca e está alcançando cada dia que passa um espaço bastante interessante no cenário político de Mirassol. Isso é bacana, isso divulga os candidatos e eu acho que a gente precisa realmente disso aí. Já que a gente não tem uma televisão, nós temos vocês aqui para que a gente possa expor as nossas ideias e convicções. Um canal de comunicação bastante importante para a cidade. E eu gostaria também de estender o boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, e obrigado a todos vocês. Na hora que vocês quiserem. Bem, primeiramente, boa noite, candidatos. Boa noite, minha companheira de bancada, Juliana Elias, que está gravidíssima, e é por isso que está ofegante. O Luke está aí para chegar, né? Então, tá linda, viu? E gostaria de dizer boa noite a todos, e especialmente boa noite a todas, e dizer aqui justiça a Mariana Ferrer. Bem, candidato, vamos começar aqui com a nossa sabatina. Mirassol hoje está organizado em departamentos, candidato, o que causa ineficiência na gestão pública, pois centraliza não apenas as decisões, mas também qualquer operação da prefeitura. Sendo assim, caso eleito, o senhor tem a intenção de rever o modelo de diretorias e modernizar a gestão em Mirassol, criando secretarias e dando assim mais autonomia para cada uma das pastas? O senhor fala no plano de governo em fundir departamentos. Como que se daria isso e quais seriam esses departamentos? Adriano, uma pergunta muito boa. Realmente é preciso fundir departamentos. Eu acredito que a criação de secretarias realmente dá autonomia para os secretários fazer as coisas acontecerem de fato. A gente utiliza bastante o termo técnico de pessoas capacitadas, de meritocracia, para que toquem e funcionem. E tire do umbigo do prefeito. Eu acho que o prefeito, se ele tem pessoas capacitadas, ele não tem que ficar ali vigiando 24 horas o que tem que fazer. É lógico que ele tem que estar atento a tudo, mas tem que dar autonomia. Eu acredito mesmo, da forma que você falou, que funciona muito mais, com mais agilidade. A cidade anda mais. Nós vemos cidades como Olímpia, por exemplo, Votuporanga, são cidades que começaram a desenvolver depois que criaram secretarias. Bom, eu queria complementar essa pergunta do Adriano. Ele já fez essa pergunta, mas eu queria reforçar essa pergunta dele em relação aos departamentos. Vocês têm alguma ideia de que departamentos seriam possíveis? Seria possível fundir um com o outro? Isso não atrapalharia essa pasta? Como que seria? Seria realizado um estudo antes? Vocês já têm alguma ideia para se inspirar? Olha, tudo deve ter um estudo técnico aprofundado. Eu acredito que tem alguns departamentos que dá para andar junto, tá? O estudo técnico, ele é preciso. A secretaria, ela consegue abranger mais departamentos, né? E para que as coisas fluam. Eu acho que quando você se propõe a colocar pessoas técnicas e capacitadas para desenvolver esse planejamento, as coisas vão fluir com mais agilidade. Departamento de cultura, a gente vê que às vezes acaba sendo ineficiente, tem outras coisas ali junto, esporte, educação, que são os principais, saúde, dá para agregar bastante coisas. O nosso plano de governo tem bastante isso, né? Mas voltado mais para a parte técnica. Muito bem. O senhor falou aí sobre saúde. Candidato, qual a proposta do senhor para sanar o problema de falta de medicamentos na farmácia popular? E como o senhor vai melhorar essa questão em relação ao distrito de Ruilândia? Olha, Adriano, um dos fatores que a gente vê que às vezes falta remédio é a demora no processo licitatório, tá? Às vezes precisa acabar a ineficiência de avisar somente a hora que termina
que às vezes acaba faltando remédio. É isso que eu percebo que acontece. O distrito de Ruilândia faz parte de Mirassol. Ali é Mirassol. Entendeu? Então tem que caminhar junto. Quando você coloca pessoas que têm a organização, nós gostamos muito de trabalhar com organização, com planejamento, com estudo. Se o remédio dá para 3 meses, você tem que fazer uma compra antecipada, no mínimo com 30 dias de antecedência. A gente tem que se prevenir. E para isso, tem que organizar. Bom, ainda na temática de saúde, né? Todos os candidatos, eles destacam muito o desejo de transformar a construção e implantação do hospital em Mirassol em uma realidade. É a principal reclamação, o principal ponto que a população sempre lembra também. Só que pouco se fala da atenção primária, das propostas para atenção primária, dessa parte do atendimento preventivo. Caso eleito, o que vocês pretendem fazer para melhorar a saúde nesse aspecto aqui no município, na atenção primária e na prevenção para a população de Mirassol? A atenção primária na saúde, ela é de extrema importância. A gente vê que a estratégia de saúde na família, que perdemos há algum tempo, isso faz uma falta gigantesca. A prevenção, para mim, é o melhor remédio. A gente vê na UPA, não sei se alguém de vocês tem costume de ir lá, às vezes muitas pessoas vão lá, mas para fazer um preventivo, que está com medo de alguma coisa. Então, a estratégia de saúde da família, ela acaba ajudando e suprindo, e diminuindo essa quantidade de pessoas na UPA. Né? Sabemos que não temos um hospital na cidade, um hospital público na cidade. Nós somos atendidos pela maternidade, que é uma parceria que a prefeitura tem. Temos apenas 50 leitos disponíveis no município. Uma conta básica aí é 1.200 pessoas disputando um leito hospitalar. Sabemos da dificuldade e a ineficiência que acaba sendo isso. Nós temos a área da Santa Casa, que é um hospital que é público, e é uma área ali de praticamente 10 mil metros quadrados, que está situado numa das regiões mais nobres e mais caras do município. Em Rio Preto, por exemplo, fizeram uma parceria doando uma área para uma empresa em troca da construção de um hospital na Zona Norte. Então, é preciso estudos, é preciso energia, é preciso estar a par do que acontece e fazer acontecer. Eu acho que a gente vê que Mirassol perde muito por conta disso. É burocrático? Sabemos, eu tenho certeza plena, absoluta, que é burocrático. Se eu não soubesse de todas as dificuldades que iremos enfrentar, não estaria na disputa. Não teria me colocado à disposição da cidade para fazer meu melhor. Eu costumo falar para as pessoas que eu estou candidato a prefeito e querendo ser um prefeito para entrar para a história. Eu não quero entrar para a estatística. A gente vê que Mirassol tem perdido muito ao longo dos anos. E é preciso dinamismo, é preciso buscar recursos fora, tem muitas coisas que a gente vê que tem condições. É simples, é só olhar para as cidades vizinhas que as coisas acontecem. Mas para isso, como dizer, pedala Robinho, tem que pedalar mesmo. O prefeito tem que trabalhar muito, o vice também tem que ser muito atuante para acontecer. E tenho certeza absoluta. Trabalhei com um deputado, que inclusive é médico, o Dr. Simval Malheiros. Inclusive, peço oração a todos vocês aí que estão assistindo. Ele encontra-se internado por conta do Covid. Teve um estado de piora. Desculpa entrar nesse assunto, mas como eu citei o nome dele, não poderia deixar de fora. E a gente vê que cidades vizinhas, quando querem fazer acontecer, acontece. Mas para isso precisa ter compromisso de fato com o que tem que ser compromisso. Muito bem. Vamos falar de segurança pública agora, candidato. No último relatório do Instituto Sou da Paz, né, do Instituto Sou da Paz, Mirassol ficou muito mal posicionado em relação a crimes violentos. Né? Qual o projeto do senhor para melhorar a segurança pública da cidade? Há a intenção da criação de uma guarda municipal? E quais políticas serão implantadas para a prevenção a crimes contra as mulheres
e a população LGBTQIA+. Olha, Adriano, no nosso plano de governo consta a implantação da atividade delegada. Sabemos que a guarda municipal, pelo que o município gasta com funcionalismo público, é inviável, e quem prometer isso, com perdão da palavra, é mentira. A prefeitura não tem condições hoje de implantar uma guarda municipal. Temos atividade delegada, que é uma lei estadual que pode ser aplicada no município. Tá? Você consegue dobrar o efetivo da Polícia Militar utilizando toda a estrutura do Estado. Veículos, combustível, toda a estrutura, pagando apenas o policial, o horário dele. Então, a gente vê que isso é muito importante e funciona também em outras cidades. Seria maravilhoso se o município pudesse custear uma guarda municipal, até para cuidar dos patrimônios que a gente vê que tem tantos abandonados, tanto tipo rodoviária na situação que está, várias escolas, que às vezes, públicos, né? Sim, são vários patrimônios públicos, praças, enfim, várias outras. Em relação à violência contra a mulher e LGBTI, é importante também, até nas próprias escolas, a gente ter essa conscientização, ter mais palestras, entendeu? Parcerias com igrejas, com a polícia militar, com as pessoas, para fazer que isso chegue nas casas das pessoas. Sabemos de todas as dificuldades que o município encontra, e é extremamente preocupante o momento que vivemos. Acreditamos que o ano que vem vai ser mais difícil ainda do que esse ano. E, em primeiro ponto, que a gente tem que sempre prezar pelo respeito, independente da opção de cada um, da situação de cada um. Vemos que tem várias mães que são pais e mães que criam seus filhos sozinhas. Hoje a gente precisa ter incentivos de pessoas nas escolas e tudo mais. Bom, vamos falar de educação, então. Mudar um pouco aqui. A temática ainda seguindo o plano de governo. Essa pergunta, na verdade, ela é relacionada mais à realidade de Mirassol do que ao plano de governo. Em 2011, 117 professoras do ensino infantil foram incluídas no plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério do município de Mirassol. Porém, em novembro de 2018, o cargo de professor de educação infantil ficou extinto após o atual prefeito André Vieira entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a lei que as inclui no plano de professoras, além de inconstitucional, estava comprometendo o caixa do município. O que vocês, candidatos, têm a comentar sobre esse assunto? É um assunto que não vai deixar de ser debatido assim tão rápido, porque a classe ainda está em busca dos direitos delas, do que elas acreditam ser direito delas. O caso ainda está sendo discutido, debatido, enfim. E caso vocês sejam eleitos, de que forma vocês pretendem lidar com essa questão? Olha, Juliana, eu tive algumas reuniões com algumas dessas 117 professoras. Acredito que elas foram lesadas por esse jogo político que tem em Mirassol, que existe há tempo. Esse jogo, esse cabo de guerra mesmo, tá? Que fica essa briga entre legislativo e executivo, que isso tem que cessar com emergência, porque senão quem perde sempre é a população, quem perde sempre é o funcionalismo, e quem perde somos todos nós, que pagamos, que custeamos. Todo o dinheiro que é envolvido no município é meu, é seu, é dele, o dinheiro é nosso. E quando tem esse cabo de guerra, quem perde somos todos. Correto? Eu acho que dentro da legalidade, dentro da justiça, que a justiça permitir, a gente tem que fazer. Não podemos ser conivente com algo que é errado, principalmente inconstitucional. Se tiver condições de rever isso, com certeza absoluta. Esse é meu compromisso e compromisso do meu vice. Nós estamos dispostos a fazer o melhor
para o funcionalismo, para as crianças que são atendidas, porque na maioria das vezes quem tem perdido, principalmente são as crianças que estão lá. Você pega uma pessoa que está desmotivada, às vezes está ali até abalada psicologicamente com tudo isso, porque ganhavam-se um X e do dia para a noite passaram a ganhar outro X. Tinham um planejamento familiar e isso prejudicou várias pessoas. Então, o senhor quer comentar alguma coisa? Gostaria de fazer um comentário, sim. É interessante o eleitor mirassolense saber o seguinte: a minha proposta do Thiago, nós não vamos ferir a legalidade jurídica de nenhuma situação. Exato. A gente está ouvindo uma série de reclamações, nós estamos ouvindo uma série de pedidos. Faz isso, combata o funcionalismo público, combata não sei o quê, gente. Nós temos que ter consciência. Vamos trabalhar em cima da legalidade. Exato. Tudo aquilo que for legal, não gera prejuízo, não é inconstitucional, ele deve ser aplicado. Correto. Então não existe certo e não existe errado, em nada. O que é que está dentro da legalidade e o que está fora da legalidade. O que está fora da legalidade vai ser combatido com muita veemência. E é preciso parar de fazer política, palanque político, em cima de todos os assuntos em Mirassol. A gente vê que existe palanque político durante 4 anos ininterruptos. Um dos compromissos que nós temos como mote de campanha é trazer pessoas de outros grupos políticos, caso estejamos como prefeito, a partir do dia 15 às 17 horas, trazer essas pessoas para participar. Se o Joãozinho, o Zezinho, o Pedrinho é bom em uma área, por que não trazê-lo com a gente? Se o João consegue uma verba para o município, porque ele que trouxe, por que não utilizar? Quem perde é a população. Então, esse compromisso nós temos. Muito bem, você gostaria de complementar alguma coisa, Juliana? Ok, então vamos prosseguindo aqui. Candidato, o próximo tema aqui, só um instante. Muitas coisas, muito bem. Há um grande número de prédios públicos vazios e, portanto, não cumprindo a sua função social como determina a Constituição Federal. A prefeitura paga altos aluguéis, como, por exemplo, no prédio do Departamento de Obras, que está em condições estruturais bastante precárias. Não seria mais viável qualificar os prédios municipais e economizar o dinheiro público? Adriano, isso também está no nosso plano de governo, tá? Isso gera economicidade para o município. Esse prédio que você falou, onde que está instalado o almoxerifado, o departamento de obras, se o próprio departamento de obras está caindo pedaço, vai esperar o quê? Você passa num lugar que está implantado tudo que cuida da cidade, que não tem nenhuma calçada para andar, onde o telhado está caindo tudo, garanto que se tivesse algum empresário com uma empresa, com um prédio naquele imóvel, não estaria funcionando mais. Iam bloquear, iam parar, fecha tudo, e ali paga-se um aluguel absurdo, paga 14 mil reais de aluguel. Entendeu? Nós pagamos aluguel de um prédio caindo aos pedaços, que em 2017, no início de 2017, uma chuva derrubou uma parte, colocando em risco a vida dos funcionários, das pessoas que lá dentro vão buscar serviço, de pessoas que passam lá na frente. Aquilo ali, para mim, é um relaxo, é um escracho para a população. E em relação a tantos prédios públicos abandonados, paralisados, gerando despesa, proliferação de dengue, pontos de droga, alguns deles, entendeu? Então, isso tem que ser cuidado com todo carinho. Eu costumo falar o seguinte: se nós não cuidarmos do que temos, não adianta ficar viajando na maionese querendo construir outras coisas. Primeiro, vamos cuidar do que tem muitos prédios públicos abandonados, tá? Parar de ficar pagando esses altos aluguéis.
Certo. Bom, vamos falar um pouco de trânsito agora, então. Candidato, em seu plano de governo, você propõe implementar soluções diversas de engenharia de tráfego e operação do trânsito, a fim de promover prioritariamente a segurança e fluidez. Com relação à fluidez, é de conhecimento de todos que a cidade é cortada de ponta a ponta pela rodovia Washington Luiz e também pela ferrovia, que passa bem pelo centro da cidade. A consequência disso são poucas passagens de um lado para o outro, o que leva a vários pontos com o trânsito lento em diversos horários do dia. Como prefeito, quais são seus planos para resolver ou pelo menos amenizar esse problema e deixar o trânsito da cidade com maior fluidez? Olha, Juliana, eu costumo falar o seguinte: se eu sei dirigir um carro, isso não me capacita para dirigir um departamento, seja ele qual for. Primeiro, se não tiver pessoas capacitadas e técnicas, não vamos conseguir fazer nada de eficiente para o município. Eu vou citar um exemplo, tá? Eu moro hoje, atualmente, no bairro Vale do Sol. Ali construiu um pontilhão pago pela Rumo, e aquele pontilhão ali é um absurdo, é um crime. Eu não sei como que não morreu alguém ali ainda. É um crime aquilo ali, entendeu? Aquela área ali poderia ser uma área de evacuação da cidade muito boa, porque mora muita gente daquele lado ali. Quem vai para Jaci mesmo, ao invés de entrar pela entrada principal ali da Construsol, poderia utilizar aquele lado ali. E a gente vê que precisa de um estudo técnico, precisa mudar muitas coisas. A entrada principal, você passa ali em horários de pico, meia hora para passar, entendeu? Acontece vários acidentes, inclusive eu estou fazendo campanha, essa semana que passou, aconteceu um acidente ali que uma pessoa fechou a outra, porque um fechou, trombou o carro num caminhão, e é um absurdo. Então a gente precisa fazer as coisas funcionar. Muito bem. Candidato, o que o senhor pretende fazer, caso eleito, para ampliar o número de vagas nas creches para crianças de 0 a 3 anos? Dados do IBGE também apontam que 45,66% das pessoas de 10 anos ou mais em Mirassol não têm instrução ou apenas o fundamental incompleto. O senhor tem algum projeto para adaptar o currículo para a realidade local, tornar a escola mais atrativa, fazendo atividades culturais, ou até mesmo reestruturando o currículo, como eu sugeri? Adriano, hoje o Lauro participou de uma série de perguntas na TS Rádio, e ele falou sobre a educação no Japão, como que funciona. A educação é base de tudo, é onde transforma, é onde tornam pessoas, tornam criança, gente de futuro. Né? A educação é base de tudo. Eu acredito que somente através da educação nós vamos ter um país um dia de primeiro mundo. Eu acredito nisso. Eu acho que se a gente não acreditar nisso, para de viver. Né? Então eu gostaria que o Lauro falasse um pouquinho sobre como é no Japão, principalmente a educação infantil. Bom, a experiência de 8 anos no Japão me dá credibilidade o suficiente para dizer o seguinte: a formação de um futuro cidadão, ele começa dentro da nossa própria casa. Quando você não estabelece uma regra chamada limites para o teu filho, ele vai chegar lá no mercado mal educado, vai chegar lá sem limites, não vai respeitar as pessoas. Só que tudo isso tem que partir, assim, daquele princípio inicial mesmo, sabe? Quando você coloca uma criança na creche, nós temos que fazer um planejamento de enquanto essa criança, esse bebê que fica ali naquela creche até os 3, 4 anos de idade, você tem que preparar a equipe que vai formar esses jovens, você tem que preparar essa equipe para isso. A partir dos 4 anos, ele provavelmente já vai começar a entrar num outro processo, que é o processo de aprendizado realmente. Mas eu acho que a cidadania, o respeito, ele pode começar antes. Ele pode começar, a hora que ele começa a falar, ele já vai tratar os mais velhos como senhor,
Sim, senhor. Sim. Isso aí você não aprende na escola, você não vai aprender isso na cartilha. Para isso, precisa criar uma política de valorização ao profissional que atende essas crianças. Se o profissional da educação atende essas crianças bem, a probabilidade dessas crianças terem um intelecto mais desenvolvido é bem ampliado. Então, isso é muito importante. E deixa eu só fazer um comentário aqui para você, Juliana, que está aí com o bebê, o Adriano. É o seguinte, olha, é bom a gente entender bastante claramente o seguinte: no Japão, a figura máxima no país chama-se o imperador do Japão. Lá tem um imperador lá. E a única pessoa que esse imperador, ele se curva, ele abaixa a cabeça em respeito, é o professor. Você já imaginou se a gente conseguir um dia fazer os nossos professores ser respeitados pela autoridade máxima de um país? A tamanha valorização desse profissional, o respeito. O imperador passa, o presidente da república passa, ele se curva diante de um professor. Literalmente bate continência. Tudo começa na escola, tudo começa lá atrás. Não adianta você querer consertar a coisa lá na frente, quando depois já está tudo atrapalhado, tudo de uma certa forma vandalizada. Então, nós temos assim um pensamento, eu diria que até um sonho. Vamos começar isso aí tudo. Quem sabe um dia dá certo, mas precisa começar. Adriano, você quer complementar essa pergunta de educação? Podemos passar para o próximo tema. Acho que talvez um tema livre a gente pode retomar, mas eu gostaria de saber quais serão as propostas de fato para aumentar o número de vagas de crianças de 0 a 3 anos e se há a intenção de reestruturação de currículo para tornar a escola mais atrativa, né? Mas a gente pode retomar. Eu gostaria de falar. É preciso e necessário a criação de novas creches. É preciso as pessoas dos bairros terem uma creche próxima de suas casas. Tá? Isso, com certeza, é prioridade. Prioridade, viu, Adriano? Tem, sim, que criar novas vagas. Sabemos que várias mães têm que entrar até na justiça para conseguir uma vaga de um filho para uma creche, então tem que criar, é óbvio que tem que criar. Isso é prioridade. Certo. Bom, quando a gente for para o tema livre, então, acredito que se tiver alguma coisa, a gente pode retomar lá. Vamos dar continuidade aqui ao roteiro para dar tempo da gente abordar um pouquinho, né, de cada assunto e falar, enfim, um pouco de tudo. Vamos falar agora, então, de proteção de vida animal, que é um dos tópicos que tem no plano de governo dos candidatos. No plano de governo, é citada a intenção de criar um centro de proteção da vida animal vinculado à pasta de saúde, mantido com recursos públicos e também por meio de fundos de doações, visando oferecer atendimento para os animais. O que seria exatamente esse centro? Como ele funcionaria? E quais serviços seriam oferecidos? A cidade tem condições de manter financeiramente um equipamento público desse porte? E existe em alguma outra cidade que vocês se inspiram? Vocês estudaram essa ideia de algum outro município? Enfim, como que surgiu essa ideia do plano de governo dos candidatos? Sim, Juliana, eu gosto muito do que acontece na cidade de Votuporanga. Votuporanga, eu acho que é uma referência no estado de São Paulo, do interior, tá? A gente vê que é necessário. Nós temos hoje 2 entidades que apoiam a causa animal, o PANDA e a AMPA, e às vezes acaba sendo excluída pelo poder público em algumas situações. Essas entidades, trabalhando em conjunto com a prefeitura, elas conseguem dar um atendimento melhor. A gente precisa criar mecanismo para a criação de um centro de zoonoses. Eu vou citar para você uma verba que veio através do deputado estadual Bruno Lima, no qual até agradeço por intermédio do pessoal da assessoria dele, que eu os conheço há mais de 12 anos, na situação do Bruce, né? Foi imediato
passado para o Bruno, o Alan me ligou na hora, Thiago, precisamos saber o que está acontecendo. Eu acho que quem está disponível e disposto a fazer o melhor para o município não tem que ver o lado político de tudo. Na hora, até convidei 2 pessoas que fazem, uma delas é candidata a vereadora por outro partido, tentamos, organizamos, coloquei para falar, o Bruno se sensibilizou, encaminhou uma verba para o município, criaram frentes, criaram algumas coisas, mas até agora não tem nada de efetivo. A verba está disponível. Inclusive, o Bruno disse que quer vir acompanhar de perto o que acontece. Então, essa causa animal também ela é preciso cuidar com muito carinho. Nós temos vários animais em situação de abandono, de rua. Acredito que agora está começando a ter um pouquinho mais de alimento, porque com o fechamento dos restaurantes, dessas bares e lanchonetes, muitos deles ficaram sem alimentos. Muitas pessoas que tinham um animal de estimação acabaram abandonando, porque ou você se alimenta ou alimenta seu animal. Sabemos que tem nossa cidade uma cidade de origem muito simples, né? Então precisa de um centro de referência para cuidar dos animais. E tem que ser vinculado à pasta da saúde, porque a gente trata também de saúde pública, entendeu? O que tem de imediato para fazer? Temos uma verba empenhada. Como que vamos utilizar essa verba? Da melhor forma possível, com estudos e fazendo acontecer. Muito bem. A gente vai abordando vários temas até aqui, né? Já falamos sobre saúde, segurança, educação. Vamos prosseguindo aqui agora, então, com o nosso próximo tema, que é cultura, candidato. Uma cidade sem cultura é uma cidade sem identidade. Qual o projeto do senhor para a área? E eu gostaria de saber se o senhor pretende, caso eleito, ouvir coletivos de cultura, fomentar os artistas locais. Qual que seria a sua proposta em relação a isso? Através da cultura que as pessoas, principalmente de baixo poder aquisitivo, saem das ruas. Através da cultura, as pessoas se socializam. Eu estou aqui do lado de uma pessoa que trabalha com entretenimento, trabalha envolvido de fato no meio cultural. Cultura não é só música, cultura não é só balé, cultura não é só dança. Cultura tem várias coisas que a gente precisa ampliar a cultura na escola, fora da escola. O senhor quer falar alguma coisa sobre cultura, Solano? Eu acho que é um assunto bastante abrangente. Como o Thiago acabou de dizer, a cultura não é só música, não é só teatro. A cultura ela envolve uma série de passagens. Por exemplo, eu vejo como uma grande possibilidade, por exemplo, nós temos aqui já algumas coisas que hoje estão voltadas para a parte do lazer, né? E eu acho que não é muito lazer, eu acho que aquilo ali é cultura. Por exemplo, as competições, os jogos, xadrez, por exemplo. Sim. Tudo isso para mim é cultura. O que o jogo de xadrez hoje desenvolve o raciocínio das pessoas. E cadê alguns projetos que visam amparar uma visão tão avançada como essa? Então, tudo isso aí tem que ser incluído dentro desse processo cultural, desse desenvolvimento cultural, com muita dedicação, sabe? E a gente tem essa pretensão, essa vontade, sim, viu? É preciso criar um calendário cultural. Mirassol já foi referência na cultura, com festa de São Pedro, com vários eventos na praça, com eventos de hip hop em alguns bairros, com vários tipos de evento. E a gente vê que é preciso fomentar principalmente a cultura local. Nós temos um celeiro de artistas na cidade. Temos vários artistas que fazem sucesso a nível nacional, que são de Mirassol. E é preciso incentivar a cultura local. Incentivando a cultura local, trazemos pessoas que estão no submundo para um mundo mais próximo da realidade. A cultura, para mim, é um dos principais pontos a serem destacados. Cultura não é só festa.
Certo. Bom, só para complementar, né, realmente cultura não é só música, não é só uma coisa ou outra. O que o próprio Lauro citou na questão do Japão, né, é uma questão cultural, essa questão do cumprimento, da valorização do professor, é uma coisa que a gente vê que não tem, infelizmente, muito no Brasil, né? A gente vê que é uma classe bem desvalorizada, culturalmente falando, as pessoas, enfim, costumam não valorizar muito, acha que é uma profissão que as pessoas acabam escolhendo de forma aleatória, de forma porque não conseguiu fazer outra coisa, né? A gente já viu muita gente falando isso. Mas, enfim, vamos passar para o próximo tema. Eu quero falar agora sobre desenvolvimento econômico e geração de empregos. Em 2021, devemos viver um período pós-pandemia. Que assim seja, né, gente? Em um cenário de recuperação econômica geral. Quais são seus planos, caso eleito, para fomentar a economia local e gerar empregos para a população da cidade? Juliana, vou citar um exemplo para você. O comércio. Tá? Nós precisamos incentivar o comércio local. Sabemos que o comércio local, às vezes, perde pela proximidade de Rio Preto. Então, tem que incentivar. A prefeitura tem que criar mecanismos junto com esses comércios. Eu costumo falar para alguns comerciantes um exemplo. O ano passado, tinha um outdoor na principal avenida do município, da Associação Comercial de Rio Preto, convidando as pessoas daqui a irem comprar lá. Né? Então, eu, na situação de prefeito, eu ligaria na hora na Associação Comercial Rio Pretense, amigos, tiram isso daqui, isso é um desrespeito com a nossa cidade, com o nosso comércio local. Em relação à geração de emprego, de indústrias, a gente precisa criar mecanismos. Nós temos o Distrito Industrial de Ruilândia, o Distrito de Ruilândia, que podemos, sim, fazer com que lá se torne e se crie um distrito industrial pela proximidade da rodovia BR-153, uma das principais rodovias do país. É preciso criar incentivos para as empresas que já existem e para as novas empresas. Mirassol foi referência do móvel, do café, do aço, e foi perdendo para cidades vizinhas. Então, a gente precisa trazer essas pessoas de volta, tanto empresários, quanto as pessoas que saem de Mirassol para ir trabalhar em Jaci, em Neves, em Bálsamo, em São José do Rio Preto. Então, é preciso criar, sim. E temos uma malha viária fantástica. Nós estamos cortados pelas duas principais vias do país, o rodovia Washington Luiz e BR-153, e temos que aproveitar isso para a cidade. O distrito de Ruilândia, com a criação de um distrito industrial lá, vai desenvolver. Não é só em relação a empregos, desenvolve tudo. Muito bem, agora vai começar as participações especiais do meu filho aqui. Bem, candidato, hoje a empresa que fornece água e esgoto para a população é alvo de muitas críticas por parte da população, por conta das altas taxas, né? Todo mundo sabe. O senhor tem algum plano para buscar uma alternativa para a população? Olha, Adriano, principalmente exigir de imediato que cobrem preço justo. Para mim, eu acho um absurdo uma taxa de ligação que demora 6 minutos. O meu irmão trabalha na área da construção, os meus irmãos, o meu pai tem 72 anos, é pedreiro, foi pedreiro a vida toda. Demora 6 minutos para fazer uma ligação de água. R$ 1.200. Isso é um absurdo. Qualquer lugar da região, o máximo que cobra é R$ 300. Uma das tarifas mais caras do Brasil. Então, é preciso fazer um reequilíbrio e exigir que cobrem o justo. A empresa presta um bom serviço? Presta. Mas cobra o justo? Não. Então, temos que exigir, sim. Essa questão de tira empresa, não tira empresa, tem várias soluções miraculosas que a gente vê por aí, né? Enquanto a prefeitura e a Câmara não andar junto também, de nada adianta, os dois canais têm que falar a mesma língua para que as coisas funcionem. Se a Câmara deu um objetivo, funciona, a prefeitura fala que não funciona, quem perde somos nós. Entendeu? Então, tem sim que exigir que, no mínimo, cobrem o preço justo. Um exemplo, tá? Uma conta de 10 metros cúbicos, que é o mínimo. A maioria das pessoas não utilizam nem 6. E paga
pela água e pelo esgoto de 10 metros. Entendeu? Então, é preciso sim, fazer um reequilíbrio orçamentário para fazer com que as pessoas paguem o justo, que paguem uma água de qualidade com preço justo. Certo. Bom, ainda na temática de meio ambiente, a gente já fez essa pergunta outras vezes, porque é uma pergunta muito importante relacionada à coleta seletiva de lixo. No mundo moderno, com cada vez mais embalagens descartáveis e com o aumento das tecnologias e diminuição de vida útil dos objetos, descartar esses produtos corretamente é algo mais do que necessário. Também não existe nenhum tipo de incentivo para que as pessoas reflitam sobre a questão de reciclagem, reutilização e etc. Caso eleito, você tem algum projeto para desenvolver na prática, né, esses hábitos nos moradores e também para realizar essa coleta seletiva? Também tem a questão dos resíduos sólidos, que Mirassol tem vários pontos de apoio, né, a céu aberto, que é uma reclamação das pessoas, enfim, relacionado a esse ponto, qual que é a proposta dos candidatos? Sim. Só um minutinho, eu vou fazer uma pontuação e depois eu gostaria que o Lauro comentasse. Eu gosto muito de usar Votuporanga como exemplo. Tá? Em Votuporanga tem 3 ecotubos, que funcionam das 8 da manhã até as 8 da noite. Lá são arrecadados todos os tipos de resíduos, todos, tá? E faz a seleta. Ali gera lucro, não é uma coisa que tem custo, gera lucro. O Lauro morou bastante tempo no Japão e ele pode falar com mais propriedade ainda como acontece num país de primeiro mundo. Através dessa situação, a gente consegue transformar muitas coisas. Sem dúvida nenhuma. Eu morei lá por 8 anos e posso dizer o seguinte, aquele povo, eles estão naqueles estágios que eles estão de primeiro mundo, exatamente pelo fato deles ter um profundo respeito com o meio ambiente. Quando a gente fala em coleta seletiva de lixo, eu vou associar isso aí, Juliano, com a tal da cultura que a gente falou lá atrás. Para você ver como é tão abrangente essa questão cultural. No Japão, não se joga nenhuma bituca de carro para fora da janela assim, ó. Não faz parte da cultura do povo isso. Lá, por exemplo, não faz parte da cultura do povo ele tomar uma Coca-Cola e simplesmente chegar lá e jogar aquela garrafa no lixo. Você sabe o que você tem que fazer lá? Lá você tem que pegar aquela garrafa de refrigerante que você consumiu, tira a tampa, porque ele é um produto, e você coloca num vasilhame. Você tira o rótulo, que é PVC, você joga num outro tipo de recipiente. E a garrafa PET, você tem que enxaguar ela, não é com aquele resíduo de refrigerante ou o que tiver lá dentro, que você simplesmente descarta no lixo. Isso aí você é obrigado a amassar essa garrafa, colocar numa sacolinha plástica, e quando você vai no mercado, lá tem um lugar que você devolve essa garrafa PET. Você percebe como isso é cultural? Lá você, por exemplo, você não pode misturar nenhum tipo de lixo. Lixo orgânico vira adubo. Todos os outros tipos de lixo que você imaginar, papel, jornal, papelão, isopor, é tudo coletado separado. O Estado, ele toma cuidado em estabelecer dias para fazer essa coleta, porque tudo isso é reciclável, isso vira dinheiro de volta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que educar a população a entender que isso é dinheiro. Sim. Então, você coloca cada produto num recipiente, lá eles separam por cor de sacos de lixo, verde, vermelho, amarelo, azul. Então, cada tipo de lixo, você coloca num saco diferente. Sim. É sonhar isso, Juliano? Eu acho que não é sonhar, não. É preciso criar políticas de incentivo nas escolas. Você tem que incrementar isso. A partir do momento que você começar a incrementar, vai virando uma obrigação. Daqui a pouco, você vai fazer e com a maior naturalidade possível. Eu tive uma surpresa uma vez, só para relatar assim, uma experiência, tá?
Eu coloquei um saco de lixo lá no lugar, até o lugar onde você coloca o lixo é diferente, não é que nem aqui. Eu coloquei um lixo lá, acho que era lixo plástico, mas eu não separei um determinado produto, tipo a tampinha da garrafa, eu não separei, coloquei no lixo errado. Sabe o que o lixeiro fez? Ele colocou de volta na porta do meu apartamento, ele não levou meu lixo embora. E tinha um bilhetinho lá, ó, seu lixo deixou de ser recolhido por isso. Então, precisa ser implantado. Passou da hora da gente fazer alguma coisa. O que esse lixo gera de problema para o meio ambiente, que é o que todo mundo fala hoje, meio ambiente, sustentabilidade. Gente, olha o problema que esse lixo ele causa. Sim. E para isso é preciso criar políticas de incentivos nas escolas. As crianças vão ensinar os seus pais a como fazer, né? E que é coisa mais gostosa de ser ensinado por uma criança. Bom, acho que é isso. Agora a gente vai abrir, então, para as perguntas de tema livre. Essas perguntas, como o nome já diz, né, vão abordar temáticas livres. Adriano, se você quiser começar, pode ficar à vontade. Vou explicar para os candidatos, né, nessa parte do debate, a gente pode questionar alguma coisa, às vezes fica alguma dúvida depois da resposta do candidato, então a gente pode continuar nesse tema, explorando um pouquinho mais, diferente dos temas anteriores, que são mais baseados no plano de governo mesmo. Muito bem. Candidato, o senhor passou a pré-campanha toda dizendo que não usaria o dinheiro do fundo eleitoral por se tratar, segundo o senhor, de dinheiro sujo. E que sua candidatura não seria mais do mesmo, porque representaria a renovação, né? Como o senhor justifica, então, o depósito de R$40 mil do Diretório Nacional do seu partido, o PSC, para a sua campanha? Esse montante totaliza quase 60% do custo da sua campanha até o momento. Como que o senhor justifica isso? Adriano, se você entrar lá nas doações, tanto minha de qualquer outro candidato, você vai ver que o candidato que mais tem dinheiro depositado, do meu vice, de quem acredita no projeto de transformação de Mirassol é o Thiago Barbosa. Todos os contratos e todas as contratações que nós estamos fazendo está sendo pago com o nosso dinheiro. Não usarei um centavo sequer de dinheiro do fundo eleitoral na nossa campanha, para pagar um santinho sequer. Tá? Isso é um compromisso que eu assumi desde o início. Esse fundo eleitoral, eu pago a mensalidade do partido todos os meses. Tá? O partido decidiu, eu fico até feliz por ser um menino, como muitos falam, por ter essa quantia depositada em minha conta. Se você analisar todos os candidatos, nenhum tem uma quantidade dessa. Alguns até se julgam tão experientes, tão conhecedores de política. Eu fico extremamente agradecido pela confiança que o deputado federal, presidente do partido, acredita no projeto Thiago Barbosa. Mas esse dinheiro, 30%, ele é destinado para as mulheres, por obrigação. O restante não utilizaremos para pagar um santinho sequer. O material de todas as pessoas contratadas para a nossa campanha está sendo financiado com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Muito bem. O senhor citou aí, então, o presidente do partido, né? O senhor está no PSC, que tem como presidente o pastor Everaldo, que foi preso agora em agosto pela Polícia Federal em uma operação da Lava Jato. Até que ponto o senhor acredita que estas questões prejudicam a sua candidatura, uma vez que o senhor atribuiu aí a confiança do presidente do partido, esse depósito de R$40 mil à sua conta, né? A corrupção no partido. Até que ponto o senhor acha que isso prejudica a sua campanha? Certo. Adriano, eu vou te fazer uma alusão, tá? O presidente que eu cito é o presidente do Estado de São Paulo. Eu devo ao presidente do Estado de São Paulo, tá? Que chama Gilberto Nascimento. Tudo que acontece dentro do Estado é o Gilberto Nascimento que toma conta e não o pastor Everaldo. É a mesma coisa, eu sou presidente de Mirassol, correto? O presidente do PSC de Mirassol sou eu.
Digamos que o presidente do PSC de qualquer outra cidade, vamos usar a vizinha São José do Rio Preto, comete algum delito, algum ato que não seja legal. Qual a responsabilidade que eu, presidente de Mirassol, tenho com o presidente de São José do Rio Preto? Eu acho o seguinte, eu sou da seguinte opinião: cometeu algum erro, cadeia, vai preso. Se cometeu algum delito, se está errado, vai preso. Eu defendo isso. Eu acho que a política tem que ser assim. A gente não pode ter compromisso com o erro de ninguém. De ninguém. Eu estou num partido hoje que é dito um partido pequeno. Eu estava em outro partido, estava no Podemos antes de vir para o PSC. Fui convidado pelo deputado Gilberto Nascimento por acreditar nos meus projetos, nas minhas ideias e nos meus ideais. O partido que eu estava anterior queria que eu fizesse uma coligação com outras pessoas. E eu disse que se eu não tivesse o domínio do partido no município, eu não ficaria no partido. Tá? Eu fui indicado pro Gilberto Nascimento, que me ligou, que me convidou pessoalmente. Estive em São Paulo, na sede do partido, por várias vezes. Eu fui indicado. E não concordo com política para políticos. Nós temos que fazer política para pessoas. Esse dinheiro que foi depositado na minha conta, ele está lá. Tudo declarado. Não vai ter um centavo dele para pagar no funcionário. Muito bem. Bem, dentro dessa temática aí de corrupção, então, o senhor está falando que não tem ligação, embora seja o presidente nacional do seu partido, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu escuto muito, candidato. E o PT? Como? Não entendi. Cortou. E o PT, candidato? O senhor acredita que é prejudicial para a democracia, para o debate público de Mirassol, não ter um candidato do PT, por exemplo? Porque ele ficou taxado por conta de corrupção que houve lá nas grandes instâncias, né? E hoje tem um problema muito grave aí que ninguém consegue nem dialogar mais. Qual que seria a palavra de afago? O que o senhor falaria em relação a essas pessoas? Olha, Adriano, o PT eu acho que não está fazendo parte da política no município, porque as pessoas que são ligadas e estavam ligadas no partido não acreditam mais nele. Ponto. Segundo ponto, o PT teve a sua importância a nível nacional. O PT teve, é inegável isso. Quem falar que não é mentira. Eu nunca votei em nenhum candidato do PT. Nunca. Porque não acreditava em algumas coisas deles. Mas tenho que falar que o partido teve uma importância no desenvolvimento do país. Sim, foi importante, teve seu grau de importância. Eu acho que, primeiro, a gente tem que esquecer um pouco de política partidária. Eu acho um absurdo essa quantidade de partidos que tem no Brasil. Eu sou uma pessoa que acho que deveria ter candidaturas avulsas. Tá? Eu acredito que deveria ter candidaturas avulsas. Ou 3 partidos, no máximo 4 partidos. Não existe tantas ideologias diferentes no nosso país, no nosso município. Tá? Outra coisa que, no meu ponto de vista, também é completamente errado: coligações. A pessoa está acreditando no líder dele ali, que convidou ele, Lau, vem comigo para o PSC, tá? Meu projeto é esse. Hora que chega a vésperas das eleições, eu vou lá e faço uma coligação com outro partido que tem outras pessoas que ele não acreditava nesse projeto. E ele veio para o meu partido por acreditar no projeto Thiago, no projeto PSC. Tá? Então, no meu ponto de vista, a política partidária do Brasil é extremamente errada e ineficiente. Muito bem. Candidato, o senhor tinha como candidato a vice na chapa o candidato Fábio Silva, que acabou renunciando à candidatura após um pedido de impugnação. Sim. Na pré-campanha, e na confiança que havia um no outro, chegando a dizer que a cidade não teria um prefeito e um vice, caso fossem eleitos, mas sim 2 prefeitos. Como que o senhor recebe a notícia de mais esse baque em relação à justiça, assim como do presidente do partido? Como que o senhor recebe a notícia desse processo e a renúncia do candidato a vice que o senhor depositava tanta confiança?
Ô, Adriano, eu não depositava confiança, eu deposito confiança. O Fábio nunca foi parte de um projeto político. O Fábio é meu irmão, tá? É uma pessoa que eu gosto e que confio. Gostaria que todos os candidatos tivessem a decência e a hombridade que esse rapaz teve de renunciar a um pedido de impugnação. Foi um pedido de impugnação. O processo, eu sabia, todo mundo sabia. O advogado não queria que ele renunciasse, eu não queria que ele renunciasse. O Lauro faz parte do projeto político Thiago Barbosa desde o início, tá? A questão dos prefeitos continua. Ele está aqui comigo por acreditar no projeto Thiago Barbosa desde o ano passado. Ele é uma das primeiras pessoas a ter sua filiação no PSC. É uma das primeiras pessoas a acreditar no projeto Thiago Barbosa prefeito, por saber que é um projeto sério. Temos prefeito que está candidato a prefeito que ainda está recorrendo, tá? Com processos e mais processos, quiçá fosse o pedido de impugnação que o Fábio teve, tá? Se as pessoas entrarem lá no boletim técnico, informativo de todos os candidatos, no Divulga Candi, qualquer um pode entrar lá, Divulga Candi, você consegue puxar a capivara de todos. As pessoas vão arrepiar do que muitos politiqueiros de plantão têm a oferecer para as pessoas. Mas, candidato, se o processo não era tão grave assim, e se o projeto estava tão consolidado, por que desistir? Tenho certeza que vocês já tinham bastante gasto, né, com a estruturação da campanha, chamar um outro candidato que, embora esteja, né, no projeto político desde sempre, segundo vocês aí, deve ter sido um transtorno muito grande. Por que, então, desistir, já que não era tão grave assim? Deixa eu responder. Eu achei que estava... A questão é a seguinte, Adriano, depois o senhor vai falar sobre isso. A questão é o seguinte, no Japão, quando alguém sofre alguma investigação, a primeira coisa que as pessoas fazem, sai do processo, tá? Eu fico extremamente agradecido pela hombridade e decência que o Fábio teve em renunciar. A única coisa que os adversários sujos, que saiu documentos de dentro de entidades tão sérias, tinham para bater no Thiago Barbosa, foi isso, que os adversários sujos começaram a fazer piadinhas e criar até fake news quanto a isso. Isso daí, Adriano, é assunto tranquilo para mim, não tenho vergonha nenhuma. O Fábio está com a gente, o Fábio é meu sócio, nós trabalhamos juntos, tá? O Fábio é uma pessoa que tem meu respeito, minha confiança e minha admiração. Hoje o Lauro respondeu sobre isso na TS Rádio também. Só um instante, em relação ao Fábio, numa eventual eleição de vocês, ele vai ter cargo, ele tem algum conhecimento técnico para poder estar atuando? Não, Adriano, o Fábio não queria participar do processo político. Ele não queria, nunca foi um objetivo dele. Nunca quis. O grupo, inclusive o Lauro participou de reuniões partidárias que nós tivemos, o grupo pediu o Fábio como vice-prefeito pela pessoa que ele é, por tudo que ele fez para a cidade e pela cidade, principalmente em época de pandemia. Você mesmo foi uma das pessoas que puxou fila para ajudar pessoas. O Fábio conseguiu arrecadar em pandemia 8 mil quilos de alimentos. Tá? O Fábio sempre se preocupou em ajudar as pessoas. O Fábio sempre promoveu eventos sociais para ajudar. No Enzo, Panda, e entre outros, desde quando ele começou a cantar. Então, é uma pessoa que sempre se preocupou em ajudar as pessoas, mas não terá nenhum cargo na prefeitura. Isso ele... Muito bem. Adriano, deixa eu pontuar, eu gostaria de deixar esse assunto, Fábio Silva, bem claro. O assunto Fábio Silva, ele já foi superado. Ponto. Não vamos mais voltar nesse assunto. Isso aí é a gente voltar a conversar sobre o que aconteceu ontem. Eu digo o seguinte para vocês todos e para os eleitores também. O Thiago escolheu, ou eles se compuseram para ser prefeito e vice, numa circunstância de extrema amizade, de irmandade entre os dois. Só um parênteses, Lauro.
por não querer se misturar com nenhum político da cidade. O propósito do Tiago Barbosa como candidato, eu falo como grupo, tá? É política para pessoas, não para político. Mirassol só perdeu com isso, tá? Até hoje, Mirassol só perdeu por pessoas que querem fazer política para político. Um fato até interessante, pessoas que se degladiam a vida inteira, a hora que chega no processo eleitoral, se juntam e se aglutinam por um objetivo único. Esse não é o meu objetivo como pessoa, não é o objetivo do nosso grupo. Nós temos um grupo de renovação de fato. Nenhum dos nossos candidatos, nem a vereador, teve um dia um cargo eletivo. O nosso projeto continua firme, forte, com a mesma intensidade, com o Lauro como vice. O Lauro traz uma bagagem também de conhecimento, ele sempre esteve à disposição nossa para fazer o melhor. Então, o nosso projeto continua sendo 2 prefeitos. Nós temos a experiência que ele trouxe no Japão, de vários anos. Nós temos a experiência de uma pessoa vivida, que morou em São Paulo, que trabalhou em multinacionais, que vai trabalhar, sim, em prol da população. O papel do Lauro, que ele mesmo fala e sempre diz, que ele vai ficar na rua o dia todo. Ele não quer um cargo de vice só para receber o dinheiro. E ele não aceitou esse convite de vice só para ser um figurante. Tanto é que ele está aqui, está falando com a gente, está dando oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais ele. E esse é o compromisso, Tiago Barbosa, renovação de fato. Nós temos um material que foi distribuído em todas as casas, tá? Que aqui tem algumas propostas, aqui tem transparência e verdade. Aqui tem acesso ao nosso plano de governo completo, aberto para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Nós não escondemos e não vamos esconder de nada. De nada. E falo mais. A gente, eu, o Lauro, ou qualquer um, tem que parar de ter político de estimação e parar de assumir o erro dos outros. O erro dos outros é dos outros. Nosso compromisso é 2 prefeitos, não é um só. Muito bem. Essa acho que temos ainda um pouquinho de tempo para abordar um último tema aqui. Candidato. Concluir, Adriano, você sempre me permite. Hoje, claro. Deixa eu só concluir esse assunto do Fábio, que eu gostaria de deixar isso aí bem pontuado. Então, qual a hombridade que o Fábio teve por não querer, em hipótese alguma, prejudicar 15 candidatos a vereadores que estavam já trilhando uma pré-campanha e também não ferir a possibilidade de crescimento da campanha do Tiago Barbosa, ele não optou em recorrer, Adriano. Ele optou em retirar sua candidatura e o partido buscar uma pessoa que estivesse, digamos assim, à altura para assumir essa responsabilidade do plano de governo do Tiago. E o que foi optado pelo grupo, que eu estaria em condições de assumir isso e não correr o risco de prejudicar nenhum dos candidatos. Vocês definiram a estratégia de vocês, a estratégia política, né? Se fosse eu, no caso, e eu soubesse que não ia ter problema nenhum, né, que, muito pelo contrário, esse tipo de ataque poderia até fortalecer a chapa, já que eu não devo, não temo, eu teria tocado adiante, teria mantido a candidatura. Mas aí a estratégia de vocês, né, a nossa obrigação é perguntar para que vocês possam dialogar sobre isso. Só um último tema, antes da gente terminar aqui. Candidato, hoje Mirassol tem um triste número de 2.229 casos confirmados de Covid. E 57 famílias choram a perda de entes queridos. Nos primeiros meses da pandemia em Mirassol, o senhor defendia que as pessoas não deveriam parar e até promover eventos, defendendo que não houvessem medidas de prevenção mais drásticas. O senhor continua pensando o mesmo? Olha, Adriano, se as pessoas pararem de trabalhar, vão passar mais fome do que já estão passando, tá? Não tem, nós vivemos num município e num país de classe média baixa. Não vivemos num país de primeiro mundo. É preciso conscientização, é preciso com que as pessoas tenham consciência do que fazem, com quem estão e como estão.
é preciso se higienizar, desculpa, é preciso tomar todos os cuidados possíveis, tá? Você imagina todo mundo parar, vai viver do quê? De vento? Quantas domésticas, quantas pessoas que perderam seus empregos por conta disso? Quantas pessoas começaram a viver dificuldade de fome? Eu digo isso porque participei de algumas coisas junto com o Fábio, de você chegar, e você também, você é prova viva disso, que fala que a gente tem que dar cara às pessoas, tá? Que você chega em lugar para, às vezes, levar um alimento na casa da pessoa, que a pessoa tem vergonha de olhar na sua cara porque ela está precisando de um alimento. Imagina, se tivesse sido feita uma conscientização logo no início, se a gente teria o número que a gente tem hoje. Não teve, foi tudo feito de qualquer forma. Eu vou te citar um exemplo, fila de banco, um absurdo. Hoje, estava em 3 ruas a fila da Caixa Econômica. Você acha que realmente estão preocupados com a saúde das pessoas? A hora que chega na calçada da Caixa Econômica Federal, tem que ter o espaçamento, porque está na calçada da Caixa Econômica Federal. Passou a calçada da Caixa Econômica Federal, está todo mundo aglutinado, ninguém está aí nem com ninguém. Então, sinceramente, politicamente falando, eles estão lixando com o povo, não estão nem aí. O banco fechando 2 horas da tarde, no momento de pandemia, que as pessoas estão indo lá para sacar seu FGTS, para sacar seu recurso que o governo federal está dando, eles estão fazendo o povo de idiota. Agora libera tudo porque está perto da eleição, agora pode tudo. Ah, faz favor, cara. É por isso que eu falo que tem que parar de fazer política para político, tem que fazer política para o povo, política séria. É preciso seriedade, é preciso transparência e verdade. O que falta, e muito, não só em Mirassol, no estado e no país. Estou satisfeito, Juliana. Bom, eu acho que nosso tempo está chegando ao fim já. E antes de encerrar, eu gostaria aqui de deixar a pergunta que a gente sempre deixa para todos os outros, deixou, né, para os outros candidatos que também foram sabatinados. Para o eleitor que ainda não escolheu seu candidato, para as pessoas que estão em dúvida sobre o candidato que votar, porque Thiago e Lauro merecem esse voto de confiança? Por que escolher vocês? Por que Mirassol precisa ter uma gestão feita pelos candidatos? Por que vocês se propuseram a isso? O que vocês falariam para convencer o eleitor que sim, vocês são a escolha correta? Juliana, primeiro que para fazer política é preciso seriedade, não conluio. Nós não temos rabo preso com nenhum político de plantão da cidade. Nenhum. Se tiver nesses grupos desses políticos pessoas boas que têm para fazer composição pós-eleição, vão fazer, tá? Aí é onde que eu falo que tem que parar de fazer política para político. Tem pessoas técnicas e capacitadas, nós temos uma lista com 60 possíveis nomes para fazer a composição do nosso governo, não que terá 60 pessoas, tá? De 60 aí sobra 15, de 3 a 4 em cada cargo, para a gente passar por um crivo técnico. Se não for bom, não vai ficar. Não vai ficar. Eu vou usar um exemplo para você. Nós contratamos alguns cabos eleitorais para trabalhar na rua. Se você vê aí o pessoal que está com bandeira, com uniforme, tem algumas pessoas trabalhando com a gente. Foram trocados 10. Não está rendendo, não está trabalhando conforme o nosso desejo, o nosso anseio, respeitando o dinheiro nosso, o dinheiro de quem acredita na nossa campanha, da minha família, dos meus amigos que estão acreditando na campanha, não vai continuar. E a gente, como prefeito, vai seguir da mesma forma. O funcionário público, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado. As pessoas que chegam para fazer essa composição em cargos específicos, em cargos de comissão, em cargos técnicos, também tem que respeitar o dinheiro do povo. O dinheiro que paga salários é dinheiro seu, Juliana, é dinheiro seu, Adriano, é dinheiro seu, ouvinte.
É dinheiro de todos nós, somos nós que custeamos isso. E se não tiver um prefeito responsável e comprometido com a cidade, comprometido com o povo, nada adianta. Eu, Tiago, Lauro, estamos participando de um projeto muito sério, que é para realmente transformar a nossa cidade. Mirassol só perdeu ao longo dos anos. O período pré-eleitoral, ele é mais importante que o pós. O pré-eleitoral é onde muitas pessoas vendem até a alma para conseguir ganhar a eleição. Eu quero muito ser o vencedor, mas não a todo custo. Não quero ganhar essa eleição a todo custo. Eu estou disposto a ganhar. Tanto é que eu acordo todo dia bem cedo, estou trabalhando muito, pedindo voto de 1 a 1, colocando minha cara, falando para as pessoas, eu sou o Tiago Barbosa, sou candidato a prefeito, aqui dentro tem algumas propostas, tá? Aqui tem as redes sociais para você me conhecer, Tiago Barbosa Mirassol. Aqui tem acesso ao nosso plano de governo. O Lauro tem feito a mesma coisa. Nossos candidatos a vereadores também estão fazendo a mesma coisa. Todas as pessoas que estão trabalhando com a gente com o mesmo compromisso. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão participando desse projeto sério, um projeto para transformar Mirassol. Sabemos que dependemos de pessoas e Mirassol pode ter certeza, Tiago Barbosa e Lauro, como prefeito e vice, vai ter 2 caras atuantes com seriedade e muita transparência. Tudo de modo rápido para a população. Nada escondido, nada nas escuras. Juliana, eu vou falar porque que eu mereço. Eu estou trabalhando para ser vice-prefeito. E ele, obviamente, prefeito. Eu quero dizer para o eleitor, essa minha conversa é cara a cara com o eleitor. Eleitor, nós estamos cansados de ser enganados por políticos profissionais. Eu estou cansado de ser enganado. Eu também. Eu só entrei na política agora porque eu quero ganhar essa política. Sabe de que forma? Dizendo para você, eleitor, que está aí indeciso no seu voto, você que está pensando em anular o seu voto, você que está pensando em não ir na urna votar, porque você não acredita mais nos políticos, eu vou te pedir um voto de confiança, eleitor. Vai lá na urna no dia 15, vota nesses caras aqui, ó, que é a renovação. Eu estou prometendo para vocês uma renovação. Eu estou prometendo uma mudança. Se isso não acontecer, eleitor, vai ser o último voto de confiança que você vai dar para a política. Porque eu acho que eu mereço. Você sabe por quê? Porque eu quero dar o meu melhor para a população de Mirassol. E não é promessa, não. Eu estou pondo a minha cara aqui. Eu não dependo de dinheiro de política para viver. Eu estou querendo colaborar, eu estou querendo contribuir para o crescimento, pela volta do crescimento dessa cidade. Claro. E eu tenho certeza que se esse eleitor que está indeciso hoje, que está pensando em anular o seu voto, acreditar nessa dupla aqui, ó, eu garanto para vocês não vão se decepcionar. Sim. Eu costumo falar sempre para as pessoas, é um ditado, de pouco adianta trocar o cachorro se a coleira continuar a mesma. O nosso compromisso é para trocar de fato. Não é compromisso para ser pau mandado de ninguém. Aqui sabemos de todas as dificuldades que o município se encontra, mas temos certeza absoluta de tudo que dá para ser feito. É basicamente isso. Obrigada, candidatos. Obrigada, Tiago. Obrigada, Lauro. O nosso tempo está chegando ao fim. Foi bacana esse bate-papo para o pessoal poder conhecer melhor um pouco as propostas de vocês. Obrigada, Adriano Nascimento, que desde o início, desde quando a gente propôs fazer esse projeto de sabatinar os candidatos, aceitou o nosso convite, contribuiu aí para fazer com que isso acontecesse. A gente acha isso muito importante para Mirassol, né, que é uma forma de aproximar mesmo os eleitores de quem
pode aí assumir o cargo aí no próximo ano da nossa cidade. Então é isso, gente. Muito obrigada também a todos os leitores que acompanharam, que nos assistiram, que enviaram perguntas. E boa sorte para os candidatos. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada a vocês por se disporem, né, a conversar com a gente. Obrigada, Adriano, Leandro também, que fica por trás, mas também ajuda bastante. Juliana, e é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. Desculpe interromper a sua finalização. Só queria agradecer mais uma vez pelo seu convite para a gente fazer esse projeto. Eu acho que, mais uma vez, reafirmar o que você está dizendo, da importância para o debate público e para a democracia da cidade, nós estarmos dialogando, sabatinando e debatendo com todos os candidatos. Agradecer mais uma vez ao Thiago e ao candidato Lauro por estarem aqui debatendo com a gente e desejar boa sorte a todos os candidatos, né, e pedir para que as pessoas não deixem de votar, porque é parte importante da democracia. Bem, gente, mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês da Mirassol Conectada, Adriano, Leandro, Juliana, por se disponibilizarem, por se colocar à disposição das pessoas em mostrar. Nós temos 7 candidatos na nossa cidade, tem opções aí, como o próprio Adriano disse, não deixem de votar, analise um a um, busque o histórico, busque os propósitos, busque as propostas, tá? Agradeço a todos que estão dedicando o seu tempo a nos assistir, a nos ouvir, a prestar atenção em quem eles vão votar. E eu digo que para Mirassol é preciso de união, perseverança e fé e progresso. Em 2020, gente, ó, vai aqui, é 20, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Obrigada, gente. Gratidão. Boa noite. Até mais. Até. Tchau.